Pronto. Então, hoje é o dia 13 de 28. Realize todos os seus desejos. E quem vai presidir essas leituras dos próximos 5 dias é a Valéria. Ai, que delícia! Então, vamos lá, podemos começar? Nós já estamos com 8 participantes. 3, 8. Ó, entrou mais alguém. Isso, entrou. Pronto, vamos começando, né? Vamos. Pode começar? Pode. Bom dia a todo mundo. A Paty já dando essa... Bom dia. Ai, meu Deus, vamos lá. Dia 13. Realize todos os seus desejos. A imaginação é o verdadeiro tapete mágico. Norma Vincent, escritor, 1898-1993. Se tiver seguido os exercícios mágicos dia após dia, a essa altura você já terá construído uma extraordinária base de apoio ao praticar a gratidão por tudo o que recebeu e continua a receber em sua vida. Hoje, no entanto, é um dia empolgante, pois você vai começar a usar o poder mágico da gratidão para realizar seus sonhos e desejos. Centenas de culturas nativas ao longo dos séculos praticaram a tradição de agradecer por aquilo que desejavam antes de recebê-lo, criando cerimônias elaboradas para colocar o máximo de energia possível no ato de dar graças. Desde a antiguidade, os egípcios celebravam a estação das cheias do Nilo para garantir o fluxo constante de água no rio. Os indígenas norte-americanos e os aborígenes da Austrália executavam danças da chuva. Várias tribos africanas realizavam cerimônias para dar graças ao seu alimento, antes de sair para caçá-lo. E o próprio sentido das orações, em todas as culturas e religiões, está em agradecer antes de receber a graça desejada. A lei da atração afirma que semelhante atrai semelhante, o que significa que você precisa formar em sua mente uma representação ou imagem que se assemelhe àquilo que deseja. Então, para atrair seu desejo, você precisa se sentir como se já o tivesse alcançado, para que a maneira como se sente também seja semelhante à maneira como se sentirá ao obter o que deseja. A forma mais fácil de fazer isso é ser grato pelo que você quer antes de recebê-lo. Se a ideia de usar a gratidão para receber o que quer nunca tiver lhe passado pela cabeça, você acaba de descobrir mais um de seus poderes mágicos. As palavras contidas na própria Bíblia Sagrada prometem exatamente isso. Pois a quem tem gratidão agora, mais será dado no futuro, e terá em grande quantidade. A gratidão é algo que você precisa ter antes de poder receber, o que quer que seja, e não algo que você simplesmente demonstra depois que algo de bom lhe aconteceu. A maioria das pessoas se sente grata depois de receber algo, mas para fazer com que seus desejos se realizem e trazer abundância a todas as áreas da sua vida e mudá-la por completo, você precisa ser grato antes e depois. Tranquilo, gente? Pode continuar a leitura? Sim. Ao demonstrar gratidão... Tá tudo bem? Deixa eu ver o chat, se tem alguém falando. Não, tudo bem. Ao demonstrar gratidão sincera pela realização do seu desejo com antecedência, na sua mente você forma uma imagem como se já o tivesse alcançado
e sente-se realizado. Se continuar agarrado a essa imagem, a esse sentimento, receberá o que deseja como em um passe de mágica. Você não sabe como irá receber, nem é a sua função descobrir. Você, por acaso, procura saber como a gravidade vai manter preso ao chão quando for dar um passeio? Não. Apenas confia e sabe que, ao sair para passear, a lei da gravidade garantirá que isso aconteça. Da mesma forma, você precisa confiar e saber que, quando é grato por aquilo que quer, a magia da gratidão vai atrair seus desejos até você, pois esta é uma lei do universo. Valéria, Oi. me veio aqui uma coisa muito interessante. Eu fui católica há muitos anos, né? Eu nasci num berço católico. Eu não sei vocês, mas eu nasci numa cidade muito católica e a maioria não, 90% das coisas que eu sei sobre o Evangelho foi né? Foram nas aulinhas dominicais lá do Colégio Santa Clara. Então, essa questão de agradecer antes para conseguir todos os desejos, os católicos têm um recurso muito usado, que funciona muito, e que durante um tempo eu até contestei, que é a promessa, né? Eu contestei pelo seguinte, eu contestei porque eu achei durante um tempo que a promessa era uma barganha. Eu faço tal coisa e você me dá tal coisa em relação a um determinado santo, né? Então, por exemplo, eu vou lá no Santo Antônio e falo assim, eu faço tal coisa assim, se você me arranja um marido. Então, é uma troca, né? Mas aí, depois que eu vi essa parte da gratidão aqui, eu comecei a olhar diferente sobre a promessa. Eu fiquei muitos anos pensando que a promessa era uma barganha, era uma negociação. E isso me colocava a promessa, na minha concepção, num patamar estranho, né? Mas aí, o que a promessa faz? A dinâmica do processo da promessa faz. A pessoa quer muito uma coisa. Ela não tem como, não é humano conseguir. Ela não pode conseguir, não é fácil para ela, não pode conseguir. Ela não tem recurso para isso. Então, o que ela faz? Ela usa uma catapulta que vai alavancar a energia dela para que esse sonho se materialize, porque o foco da promessa é um acordo onde realizar a coisa que é impossível não é da alçada de quem faz a promessa, é do santo, que é do universo. Então, eu quero muito que meu filho forme antes de jubilar. Só um milagre, porque ele já está praticamente jubilado. Mas ele precisa formar e falta um monte de matérias. Não tem como solucionar isso. Humanamente, a faculdade já vai mandar a cartinha, tem que começar tudo de novo, aproveitamento de matéria e por aí vai, né? E aí a pessoa vai lá e, minha Nossa Senhora, assim, assim, se meu filho conseguir formar sem jubilar, acontecer um milagre na vida dele, e revisarem alguma coisa lá e derem essa oportunidade única e inigualável para ele, eu faço tal coisa, né? O que a mente dessa pessoa faz? Ela começa a acreditar na verdade, porque a pessoa com que ela negociou é infalível. O santo é infalível, que é o universo. É a substituição da mesma coisa, é Deus. É o outro lado que pode tudo, né? Que tem. Aí a gente se prende em mimimis, né? De questionar a figura do santo, a figura do Deus, quem é isso, quem é aquilo, e a gente perde a logística da coisa. A pessoa que faz uma promessa e consegue o milagre, ela fez exatamente essa dinâmica, ela começou a agradecer antes de receber e acreditar piamente que não tem outra saída, ela vai conseguir. Porque com quem ela está lidando é poder. Então, eu tenho testemunho. Eu tenho testemunho disso que você está falando. De mim. De você? De mim, quando eu estava no meu 4º ano da faculdade,
toda a quaresma, na verdade, toda a quaresma eu ficava sem comer doce nenhum, né? Nenhum, uns 40 dias lá. Mas isso era tipo, era de mim comigo, com Deus, né? Era algo meu com Deus, assim. Nas quaresmas eu ficava. Já fiz quaresma de ficar sem comer carne, mas o doce, como o doce é o meu calcanhar de Aquiles, eu ficava sem, eu tirava como eu gostava, né? E aí, no quarto ano da faculdade, eu fumava muito, né? Eu fumava tipo um maço de Marlboro ou Marlborão, eu falava Marlborão, um maço vermelho por dia, e se deixasse, fumasse mais, né? Fumava o que tivesse, né, na verdade. E aí me deu era num carnaval, a minha campainha, sabe a campainha da garganta? Ela inchou, é como se toda a minha dor de garganta tivesse se concentrado na campainha. E eu sentia ela arrastando, assim, ó, na glote, tudo aqui, né? Aí aquilo me assustou, né? E eu tava... Sabe quando cada palavra que você vai falar, dá aquela tossinha. E aí, era nesse carnaval, puf, eu falei, isso aqui tem alguma coisa de errado, não tá certo nesse negócio, né? Aí eu falei, Deus, e já era carnaval e já ia entrar a quaresma. Aí eu fiz uma promessa, só um minutinho, tchau, vida. Tchau, amor. Bom jogo, hoje é final do Atlético, lá no Uruguai, Atlético Paranaense. O bichão tá que não se aguenta, contagem regressiva, já tá indo trabalhar, levando tudo, como que é o terno, não, como que é que você fala? Traje de gala, né? Porque vai trocar depois do trabalho, se vestir de Atlético Paranaense, vai lá. Quantos gols vão ser? 2-0 Atlético. Agradeça, vida, gratidão pelo esse 2-0, a força do desejo aqui, ó, gratidão, gratidão, 2-0, furacão. Pause, né? Volta, Patrícia, volta. Então, aí eu fiz a promessa, eu falei, bom, negócio aqui tá pegando, eu vou ter um treco aqui se acontecer. Aí eu fiz essa promessa que eu já fazia na quaresma, aí eu falei, Deus, esse ano eu vou pedir algo, porque antes era só algo de mim, eu não pedia nada, mas era uma penitência para eu me resguardar, era um momento de resguardo meu. E nesse ano eu pedi, eu falei, se eu ficar os 40 dias sem fumar, eu nunca mais fumo. Eu nunca mais fumo. E aí eu sabia, aí a todo mundo, mas você é doido, né? E eu morava com duas meninas, a gente dividia apartamento de faculdade, né? Com as duas amigas da faculdade, e todo mundo fumava. Na faculdade não tinha que, até quem não fumou, fumava, né? Aí fumava, era fumar todo mundo. E aí eu consegui ficar os 40 dias. Aí ela falava, mas você vai engordar? Porque não sei o que. Eu falei, não, mas eu vou ficar sem comer doce também. A mais louca, né? Eu tirei o cigarro, que era um vício, e o doce, porque assim, eu sabia que eu ia descontar no doce, daí o que ia acontecer? Eu ia engordar mesmo, que todo mundo estava falando que eu ia engordar, que todo mundo que para de fumar engorda, porque tira ansiedade em doce, em bala, irarará. Aí eu cortei também. E aí fiquei, pergunto se a pessoa, eu tinha o quê? 24 anos? 24 anos, estou com 42 anos, eu parei de fumar. E aí eu uso mais ainda, eu usava o hábito. Eu percebi que eu já sabia o que eu sei hoje. A gente sabe o que sabe. Porque a minha mente me levava para o hábito que me faria vir a imagem. A nossa mente projeta a imagem antes. Por isso que a hora que vê a gente está fazendo. Por exemplo, tinha uma poltrona que eu amava sentar naquela poltrona, ler meu livro, estudar. Eu fazia direito, né? Direito é o que mais lê, livro e outros livros. Eu sempre gostei. E eu adorava ir lá, sentar naquela poltrona, acender um cigarrinho, ficar lá lendo, estudando. Eu ia para aquela poltrona, eu já me via acendendo cigarro. O que eu comecei a fazer? Não ir mais para a poltrona. Eu comecei a mudar a minha direção. Se eu gostava de ir naquele lugar e aquele lugar me remetia ao cigarro, eu mudava aquele lugar. Eu ia para outro lugar. Eu mudei meus hábitos. Aí eu comecei a mudar meus hábitos. E essa força de acreditar em Deus, que é o que a gente está falando aqui, uma força maior a mim, que aquela bênção eu ia receber, mas que eu precisava fazer algo.
que não era eu lá pedindo, orando, sentada, irarará, não, que eu precisava eu fazer algo. E aí eu tinha que ser aquilo como eu estava sendo aquilo. Eu estava sendo uma pessoa que não fumava, porque era isso que eu desejava não fumar. Então eu estava sendo uma pessoa não fumante e eu estava fazendo algo em direção àquilo, né? Mas acreditando nesse Deus. Toda hora titubeava, dava vontade, Deus, tô firme aqui, essa graça eu já recebi. Estou fazendo a minha parte. Essa graça eu já né? recebi. E eu estou fazendo a minha parte. Eu confio no Senhor que isso aqui vai se realizar. Era assim que eu agia. E aí Então, eu fiquei, essa mecânica, essa fumei. mecânica aí, que é um modus operandi mesmo, um processo, né? O ser humano é um ser ético, é um ser que vive em grupo, outros animais também vivem, mas nós somos um ser ético, a gente é dotado de negociação mesmo, a gente tem acordo de convivência, porque os nossos hábitos não são determinados no nosso DNA, nossos hábitos são aprendidos. Tem até a história lá da Amala e da Kamala, né, que são as menininhas lobo, que foram achadas na mata, né, elas comiam como animal, elas andavam como animal. Então, o ser humano, ele não é um ser socialmente determinado por genética. A nossa sociabilidade é aprendida. Então, nós somos, é o que a gente chama de ser ético. Para conviver, nós temos que ter normas. Então, como para conviver nós somos submissos a essas regulações, quando a gente faz um pacto com Deus, aí é como se fosse um contrato mesmo. Eu faço a minha parte e o universo faz a dele. Mas como eu confio muito na minha parceria, confio muito em Deus, confio muito na parceria com quem eu fiz parceria, a única pessoa dos dois que pode falhar sou eu. A parceria não pode falhar, porque ela é divina. Olha que coisa fantástica, isso é um recurso incrível. Depois que eu percebi isso, me caiu assim, não foi uma ficha, não, me caiu um piano na cabeça mesmo, né? De tanta clareza. Então, desmistificou tudo aqueles blablabás, aqueles barulhos que eu tinha na minha cabeça sobre essa questão de negociação com santo, de não sei o que, essas bobagens, né? Então, o outro lado nunca pode falhar, ele não é falível, ele é divino. Eu posso falhar. Então, o que eu faço? Eu tenho que cuidar da minha parte do compromisso, porque o outro compromisso é certo. É incrível como é que isso funciona. E funciona numa clareza, e funciona... Casos para contar, a gente chama de milagres, são milagres mesmo, né? Porque agradecer antes é ter certeza. É mais do que fé só. Fé inabalável, né? Uma fé inabalável, uma fé que não tem plano B. Quando você faz um pacto com um santo, Nossa Senhora, Deus, Jesus, Santo Fulano, meu tio era devoto de Santo Expedito. E pela literatura, Santo Expedito nem é santo mesmo, né? É uma criação popular. Então, não houve uma pessoa ali por trás que foi canonizada e transformou-se num santo. A história de Santo Expedito é interessantíssima, porque ele é um santo popular, ele tem um referendo popular, ele não tem um referendo religioso. E tem outros santos nessa modalidade, e ele tinha uma fé inabalável, tudo que ele pedia para Santo Expedito, batata, acontecia. Quando eu ligava, está acontecendo assim, pode deixar que eu vou fazer uma novena de Santo Expedito, que é o santo das causas urgentes e impossíveis, né? E a crença dele e o laço que eles tinham era tão grande que a mente dele projetava para frente como não tem como dar errado. Se eu mantiver aqui meu operacional perfeito do lado de lá, é certo que eu vou conseguir e as coisas acontecem. Vocês já passaram a pensar nisso? Dessa forma? Quem mais já viveu milagres aí, já fez acordos e já recebeu milagres? Isso é bem interessante. Bom dia. Bom Mudou dia, muito a minha Lu. vida. Eu cresci numa família que a minha avó é muito forte a questão católica, né? A crença.
E a gente ia todos os anos na Romaria, né? Eu lembro que a gente era pequeno, a gente ia naqueles carros que é chamado pau de arara, né? Os banquinhos, né? De madeira. E eu lembro que a gente ia, e nessa época no Ceará, ainda era uma estrada que não tinha, era muito alto para subir, ainda era, não tinha ainda aquela proteção, né? E aí, quando chegava naquela parte ali, os romeiros cantavam aqueles louvores. São Francisco. Assim, algumas coisas ficaram assim, muito fortes, né? E a gente tinha que fazer promessa. Ui, desculpa. E aí a gente fez uma promessa, a minha avó fez uma promessa para mim, que era do braço, né? E parecia que não ia mais voltar assim ao normal, né, o braço. Aí eu tive que vestir marrom no mês de outubro, né? E a gente conseguiu. Que é o mês de São Francisco, né? Isso. É a cor de São Francisco, o marrom. Exatamente. Apesar de não ser mais importante, mas assim, eu acredito muito nos santos, assim, para mim é muito forte. Nossa Senhora, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora aqui, tem uma imagem de Santo Antônio que a minha mãe me deu, e disse para mim não me desapegar, porque eu não casei ainda, então, então eu a carrego dentro do bolso, né? Então, para mim é muito forte essa crença, assim. Não sou, mas para mim a vivência ainda é muito forte. É assim, eu não consigo me desapegar, assim. Acredito, rezo muito para Nossa Senhora, então é muito forte para mim. E É você muito ter forte. falado isso para mim trouxe um novo olhar, foi muito importante, né? Assim, não com esse olhar assim de julgamento, porque você não é mais não é mais católico, mas para mim a Igreja Católica foi muito importante. Eu fui catequista por 4 anos Eu fui catequista há muitos anos. e quis ser freira, então para mim assim é muito forte, entendeu? Então você trouxe um novo olhar, gratidão. Então, E a minha você família. tocou em mais uma coisa aí que eu esqueci de falar. A questão dos louvores serem extremamente emocionais, né? Eles são até doloridos, nos emociona. É outro componente importante que a Rhonda fala, que é o sentir. Quando você sente, então, olha toda a logística que é feito um acordo com alguém falível, e aí eu mobilizo aquilo no meu sentir através de cânticos incríveis, mas extremamente doloridos. Eles afloram mesmo, eles abrem o chakra coronário, porque a emoção vem, né? Quem nunca caiu no choro dentro de uma missa, né? Na hora de uma música daquelas lá de tirar o fôlego, que as letras são lindas e as músicas também, as mais antigas têm um tom um pouco mais repetitivo, né? Mas as mais novas, da época da Canção Nova para cá, uau, a Andréia tá assim, eu brinco com uma amiga espírita que nessa vida escolhia ser católica, onde me sinto muito bem. É isso, é incrível. Quer falar, Elis? Não, estou caladinha hoje, só observando também. Mas a minha história é parecida com a sua. Minha família é muito católica. A cidade aqui é uma cidade onde as pessoas eram muito católicas, mas a família do meu pai era espírita, né? E aí chegou em uma fase da vida chega uma fase da vida que a gente tem que fazer escolhas, né? E aí foi como primeiro minha irmã chegou no Vale do Amanhecer, depois eu fui a última a chegar, na verdade. Depois de muitas questões. E eu falo que a melhor coisa que me aconteceu, porque eu percebi a vida por um outro viés, né? O espiritismo dá essa condição da gente perceber a vida por outro viés. Graças a Deus. Eu falo que nada é por acaso na vida da gente e a gente tem que ser grato o tempo todo por isso também. Meus avós eram católicos, meus avós maternos, mas era muito interessante que eles não eram fechados, apesar de que a minha avó via muita coisa, né? Meu avô também. E eles contavam os causos, né? Antigos, e eles falavam muito sobre essa questão, e eram terapeutas natos, porque já ensinava para a gente a agradecer o tempo todo,
sem eles conhecerem nenhum tipo de terapia, mas eles já ensinavam esse processo da gratidão, né? Então, eu cresci aprendendo a questão da gratidão, mas é aquela coisa, a gente já cresce aprendendo, mas tem muitas questões que ainda nos prendem. E aí, mas chega um ponto que a gente realmente encontra aquilo que vai nos libertar e nos mostrar uma outra verdade. E a Paty está falando aqui que ela chora muito nas missas, e a Lu também disse que chora. Eu não chorava, não, dava aula, né? Porque Mas é interessante que tem inclusive tem uma música dessas católicas, gente, de Padre Zezinho, adoro. que era muito... Vai com Deus, Deus abençoe. Que quando eu era católica, quando eu ouvia, menina, eu chorava rios. É porque vai no ponto, parece que tem assim, só uma capinha retendo a água, aí vai lá e futu, né? E a gente... Exatamente. Parece que tem uma cura nesse choro. Não sei se vocês sentem isso, eu sentia isso. A Andréa foi interessante aqui, ó. Ela disse assim, que na cidade dela, teve um padre na formação dela de adolescente que era do movimento ecumênico. O padre Zezinho é do movimento ecumênico também, né? Minha família sempre respeitou a religião do outro e tive esse reforço dentro da própria igreja. As músicas dele são verdadeiras bênçãos de cura, é isso. Aí surgiu a era dos padres cantores, vocês lembram da era dos padres cantores? Então, o padre Marcelo Rossi, agora é esqueci o nome dele, Fábio, né? O Fábio, né? Tem o Fábio de Mello, né? Então, assim, uma galera bacana começou lá com o Padre Zezinho. Eu fui num show de Padre Zezinho muitos anos atrás e fui eu e minha mãe. Aí, quando cheguei lá, foi bem num campo de futebol, uma coisa enorme, né? Tinha gente, assim, que parecia que era, né, os Beatles que estavam em tocar. Aí ele falou assim: sejam bem-vindos, meus irmãos católicos, meus irmãos da Umbanda, meus irmãos espíritas, meus irmãos do Candomblé. Na época, eu achei aquilo maravilhoso, mas a minha mãe ficou danada, queria ir embora do show. Isso tem o quê? Uns 20 anos atrás. Então, como a gente foi abrindo de lá para cá, né? E algumas pessoas, alguns missionários estiveram muito à frente desse movimento, né? De ajudar a gente a tirar esses véus da ignorância dos nossos olhos. Isso foi bastante bacana. Então, vamos andando? Mais alguma coisa? Janete, eu vou só falar rapidinho, você falando nos cânticos, né? Para mim, assim, aquele Sonda-me do Padre Marcelo Rossi, assim, sempre que eu posso, eu escuto, assim, tinha alguns momentos, assim, de louvor na minha vida, assim, que eu gosto de ouvir, e para mim é um canto muito profundo, é um salmo, né? Mas quando ele canta, ele tem, assim, um poder de oração, de cura tão forte, que é impossível você não ser arrebatado ouvindo ele cantando, assim, em qualquer momento, eu não sei. É isso mesmo, é bem legal. E mais na frente nós vamos ter uma outra leitura que vai falar do ambiente que nos cerca. E aí a música vai falar, nós vamos falar de música mais uma vez, como a música nutre nossas células, né? Mas vamos lá, Valéria, querida, já falei demais. O que você mais deseja neste momento? No começo deste livro, eu pedi que tivesse muita clareza sobre o que você deseja em cada área da sua vida. Se ainda não fez isso, esta é a hora de fazê-lo. Consulte as listas que fez agora e escolha seus 10 principais sonhos para este exercício mágico. Eles podem estar ligados a diferentes áreas da sua vida, como finanças, saúde, família e relacionamentos. Ou talvez prefira escolher 10 em uma só área que deseja muito modificar, como a sua carreira. Seja bastante claro e detalhista quanto ao que quer, para poder ver as mudanças trazidas por este exercício. Imagine que está encomendando ao universo seus 10 principais desejos, pois, na verdade, ao usar a lei da atração, é exatamente isso que está fazendo.
Sente-se diante do seu computador ou pegue papel e caneta e crie uma lista dos seus principais desejos, dos 10 principais desejos, como se já os tivesse recebido, igual ao modelo a seguir. Obrigada, obrigada, obrigada por... Preencha a lacuna com seu desejo como se ele já tivesse sido realizado. Por exemplo, obrigada, obrigada, obrigada por ter obtido pontuação alta o suficiente nas minhas provas para garantir uma vaga na universidade que eu queria. Obrigada, obrigada, obrigada pela excelente notícia de que vamos ter um bebê. Obrigada, obrigada, obrigada por essa casa dos meus sonhos, que tem tudo o que queríamos até os últimos detalhes. Obrigada, obrigada, obrigada pela conversa incrível que tive no telefone com meu pai e que melhorou o nosso relacionamento. Obrigada, obrigada, obrigada pelos ótimos resultados dos meus exames médicos, que mostraram que eu estou saudável novamente. Obrigada, obrigada, obrigada pelo dinheiro inesperado que recebi, que é exatamente a quantia que eu precisava para a minha viagem de férias na Europa. Obrigada, obrigada, obrigada por nossas vendas terem duplicado este mês. Obrigada, obrigada, obrigada pelas ideias que ajudaram a conquistar nosso maior cliente até agora. Obrigada, obrigada, obrigada pela companheira ou companheiro perfeito, perfeita. Obrigada, obrigada, obrigada por nossa mudança ter sido tão fácil e descomplicada. Escrever obrigada 3 vezes seguidas é uma atitude poderosa, pois evita que você desperdice palavras e aumenta o foco da sua gratidão. Também é uma fórmula mágica, pois 3 é o número de todas as nossas novas criações no universo. Por exemplo, é preciso um homem e uma mulher para gerarem um bebê. O homem, a mulher e a criança totalizam 3 e completam uma nova criação. A mesma regra dos 3 se aplica à criação de todo o universo, inclusive dos seus desejos. Portanto, quando você diz obrigada 3 vezes, está usando o número mágico da criação e uma fórmula mágica secreta. O segundo passo do exercício, realize todos os seus desejos, consiste em saturar seus desejos com uma quantidade ainda maior de gratidão. Você pode completar essa etapa a qualquer momento, seja enquanto estiver listando seus 10 principais desejos ou ao longo do dia. Para preencher cada um dos seus desejos com o poder mágico da gratidão, pense no primeiro desejo da sua lista e responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já o tivesse recebido. Que emoções sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo e como fez isso? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder a essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Por fim, releia cada desejo de sua lista e siga os mesmos passos para cada um deles, até ter completado todos os 10. Gaste pelo menos 1 minuto para cada desejo. Se quiser fazer algo realmente poderoso e divertido, crie um quadro mágico para fixar gravuras que representem os seus desejos. Coloque em um lugar onde possa vê-lo com frequência e preencha-o com imagens que recortar. Escreva com letras grandes as palavras obrigada, obrigada, obrigada no seu quadro mágico. Este exercício pode ser feito envolvendo toda a sua família, pois é uma atividade que as crianças adoram. Imagine que o seu quadro é verdadeiramente mágico e que sempre que você coloca uma gravura representando qualquer um de seus desejos, começa a atraí-lo ao mesmo instante. Sua gratidão constante por esse desejo irá puxá-lo como um imã em direção à sua vida. É lindo isso. Eu lembro que quando nós construímos a nossa primeira casa, antes de construir, a gente morava num apartamento e eu fiz uma pasta plastificada, onde eu recortava tudo o que eu queria na minha casa. Eu não tinha consciência desse exercício, eu nem conhecia exercícios da gratidão, mas eu fiz essa pasta
E fui recortando e recortando e recortando. Conclusão, nós conseguimos comprar o lote na mesma rua do prédio que a gente morava, construímos a nossa casa, finalizamos, sem nenhum percalço. E toda aquela pasta foi utilizada. À medida das etapas, eu fui utilizando o que estava dentro da pasta. Foi muito... E vendo isso aqui agora, foi justamente isso que eu fiz. E eu não sabia que eu estava fazendo. Gente, que coisa incrível. O dispositivo da lei da atração já veio implantado, já veio de fábrica. Uau, né? Uau. A intuição da Valéria é imensa, né? Valéria tem uma intuição incrível. Incrível, incrível. É incrível. Mesmo sem saber, né? Igual eu já conversei com Janete Você, algumas vezes, tem muitas mesmo sem coisas que a saber que gente... você sabia. É aquela coisa, você sabe, né? Você não sabia que você sabia, né? Mas você sabia. Aí você vai resgatando essas memórias e elas vêm facilmente na cabeça. É incrível mesmo. É incrível. Por isso que eu adoro o Axis, porque o Axis é empoderando as pessoas a saberem que sabem. A gente tem muito saber dentro de nós. Sim. E a gente abafa isso, a gente não tem a consciência desse saber. É enorme esse saber. E aí, olha só a tua experiência, né? Que incrível. Você já fazia algo, já era de você, você já sabia, você já fez, já fazia. E hoje já funcionou. Já funcionou. Não precisou nem da parte teórica do convencimento, né? Que a parte teórica é para convencer você que tem funciona. E nem precisou disso. É massa, viu? É muito legal. A Luciana, fala, gente. Fala, Lu, querida. Lu. Oi, meninas. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo dia. Eu quero só dar um testemunho sobre esse negócio de agradecer antes de acontecer, que no primeiro grupo que a gente já fez essa técnica, né? Sim. Aí, todo mundo sabe que eu passei por uma transformação na minha vida durante o primeiro grupo, eu já contei várias vezes isso. Eu saí de um relacionamento bem complicado e eu estava com problemas sérios para conseguir encerrar realmente esse relacionamento, porque a outra parte não estava querendo aceitar o fim do relacionamento, não. Aí, um dia, numa conversa com a Janete, antes de começar o grupo, a Janete falou para mim assim, foca nas 3 coisas que tu mais quer resolver nesse momento, que é conseguir uma casa para você e as suas filhas morarem, encerrar essa etapa da tua vida em paz, em harmonia, e que o teu trabalho decole. Aí eu cheguei em casa naquela noite e nós não tínhamos começado o grupo ainda, e eu fiz a minha listinha. E, meninas, eu não vou aparecer no vídeo porque eu tô aqui toda desarrumada, porque eu estou preparando minha mudança, eu vou mudar hoje para minha casa, e eu fiz exatamente isso. Gratidão, gratidão, gratidão pela casa confortável, onde eu vou morar com as minhas filhas, que vai me possibilitar ter uma nova vida, trabalhar, porque eu queria trabalhar em casa para não ficar longe das minhas filhas. Gratidão pelo fim desse ciclo na minha vida, onde me trouxe muito ensinamento, muito aprendizado. Gratidão pelo meu trabalho, por eu proporcionar saúde às pessoas que me procuram. E tudo isso aconteceu. E outra coisa, Paty, naquele dia do puxão energético do dinheiro, no final do dia, eu consegui 3 clientes que eu não imaginava, jamais achei que eu fosse conseguir, 3 clientes, e eu estou muito feliz, gratidão, 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 meninas. Então, para quem está participando do grupo agora, acreditem que dá certo. Eu sou a prova viva de uma ressignificação de vida aos 44 anos de idade. É só isso, meninas, que eu queria contar. Deu tudo certo. Lindo, Lu, muito lindo. Nossa, lindo, Nossa, lindo. Tudo isso, né? Não é só isso, não. Tudo isso. Que magnífico, né? Sem palavras, nossa. Ontem eu dei uma surtada, que de vez em quando a gente surta, né? Aí mandei uma mensagem para a Janete que eu estava desesperada,
E olha como é que são as coisas, Janete. Umas 2 horas depois que a gente conversou, apareceu a casa exatamente do jeito que eu queria para mim morar. Não foi aquela que eu te contei, foi outra. O universo, ele sempre nos dá aquilo que a gente merece, né? Primeiro, a gente tem que entender que merecimento é um negócio que a gente precisa discutir. Uma das crenças mais fortes que nós temos é a de não merecimento. Nós temos uma crença muito forte de não merecimento. De alguma forma ou de outra, todos nós temos um implante de não merecimento. E merecimento é uma coisa que não se discute, porque se nós temos DNA divino, nós somos merecedores, e desacreditar disso é uma grande falta. Se eu pegar um cotonete e passar dentro da minha boca e mandar examinar, quanto de DNA meu tem no cotonete? Em porcentagem. Quanto de DNA meu tem naquele cuspe que está no cotonete? 100%. 100%. Agora, aquele cuspe não sou eu, mas ele tem tudo de mim, não tem? Se um cientista maluco que mexe com cotonete, Não, eu não vou tirar de ele faz outro de não. mim. Eu fico afobadíssima. Não. Não, para com isso, cara. Eu tenho medo do seu. Ele faz outro de mim. Entende? Então, naquele cotonete tem todos os dados sobre mim, tem tudo de mim ali, todas as minhas códigos genéticos estão ali naquele cotonete. Mas ele não sou eu. E Deus é assim. Nós somos um cuspe. Nós temos todo o mapeamento genético divino. A gente não é Deus. Mas nós temos todo o mapeamento genético divino. Nós temos todos os códigos divinos em nós. Mas nós crescemos acreditando que há um Deus fora. Não há um Deus aqui dentro. Então, quando não há Deus aqui dentro, eu não posso. Eu sou inferior. Eu não mereço. O que eu fiz para merecer? Não é? Você fez para merecer, você é uma criação divina. Se você é uma criação divina, você já nasceu, já foi criada com merecimento. Então, merecimento é uma questão que a gente não tinha que discutir. Crença de não merecimento é uma crença que não tinha que estar mapeada em nós. Porque ela nos para. Quando a gente acredita que a gente é Deus, que a gente tem todo o mapeamento genético aqui, é só eu desenvolver, eu me torno verdadeiramente poderosa. E o que o Ocidente combateu desde todos os tempos, há 2000 anos, foi o poder individual. Por isso que quando a gente lida com mulheres, a gente fala muito de empoderamento. Empoderamento nada mais é do que você saber quem você é, que você é uma fonte divina e que você tem energia e que você pode tudo e qualquer coisa, sem limite. Aí a sua conveniência vai dizer o que você pode, o que você deve ou não deve, você quer fazer ou você não quer, mas poder você pode. Você pode usar toda essa magia para o mal? Pode. Você pode usar toda essa magia para o bem? Pode. Né? Mas como nós já usamos muitas vezes para as nossas conveniências, e a história vem contando isso, a gente foi passando a ter medo do poder. A gente até o poder. A gente questiona o poder. A gente confunde autoridade com autoritarismo. As relações de poder, elas são muito questionadas, mas o maior poder não está no outro, está em mim. Entende? Então, o merecimento, muitas vezes, é que trava a gente, porque a gente não precisa discutir merecimento. A gente já é merecedor. E Lu merece essa casa, merece essa vida, merece resgatar, merece se livrar de todas essas cacaracas que ela levou anos colocando na vida dela por conta de que sentiu culpa em algum momento por alguns processos que foram criados e vividos. E aí retomar esse caminho. Retomar o caminho. Pode olhar a humanidade, gente. Olhem as pessoas à sua volta. Faça uma pesquisa científica. As pessoas que estão decolando, elas não estão prestando atenção em dor, elas não estão prestando atenção em mágoa,
elas não estão prestando atenção em raiva, elas não estão prestando atenção em trauma, elas não guardam cebolas podres em seu guarda-roupa. Elas não estão fazendo nada disso. Elas estão voando, ninguém voa com peso. Ninguém voa com peso. Para você voar, você tem que tirar peso. E isso é... Olha que máximo. Então, essa atenção que você trouxe é a atenção Teflon e a atenção velcro. É nesse sentido. Onde está direcionada a minha atenção é a realidade que eu estou criando. Se a minha maior atenção durante todo o meu dia, tá? Pode ser que eu tenha picos de emoções mais elevadas, picos de emoções mais baixas. Só que se no decorrer do dia esses picos de emoções mais baixas são as que prevalecem, a atenção está no drama, no trauma e no drama, a minha realidade não vai mudar. Às vezes ela pode mudar um pouquinho, mas volta um pouquinho, né? Ou não tem esse efeito avanço. sanfona. O efeito sanfona, né? É igual, não decola, né? E essa questão de deuses, né? É só ver a própria Bíblia, né? Fomos criados à imagem e semelhança. Então, tá. E a própria Bíblia diz, vós sois deuses. Gente, Deus disse, vós sois deuses. Quem mais vai questionar isso? Por que questiona? Volto na Matrix. Quem questiona? Porque a Matrix, que a gente falou esses dias, é ela que faz a gente ficar na dor, no drama, na vitimização e causa desequilíbrio. Teve um dia que, não lembro quem trouxe assim, 4Ds. Eu achei legal isso, 4Ds da Matrix. Dor, drama, que mais mesmo? A dualidade, óbvio, né? Começa pela dualidade. Dualidade, dor, drama, desequilíbrio. Os 4Ds da Matrix. Dualidade, dor, drama e desequilíbrio. O desequilíbrio é a consequência do... Para quê? Para quê? Para nos distrair. Aí a gente entra nos implantes distratores, né? Para nos distrair de quem nós somos, primeira coisa, de quem nós somos. Primeira coisa. Porque a gente não realiza nessa vida porque nós não somos nós. Nós deixamos de ser quem verdadeiramente somos, para nos distrair primeiro de nós mesmos. É essa a conclusão que eu chego. Primeiro, eu te distrai de quem você é, porque aí você não sendo você, você não realiza porcaria nenhuma nessa vida. Porque você fica daí nesse trauma, drama e etc. E aí, você perdido de você, eu posso fazer o que eu quiser com você. Faz o que quiser. Você vai me agradecer. Você se torna adestrado. Exatamente, você se torna adestrado. É exatamente isso. E aí eu vou dar na medida que eu quero te dar. Aí volta vós sois deuses. Tô me arrepiando inteira aqui. Volta no vós sois deuses. Porque quanto mais eu me distancio de mim, mais eu me afasto da fonte divina. Quanto mais eu me afasto de mim, mais eu me afasto de Deus. É isso. Tem uma figura na Bíblia que eu gosto muito. É do Antigo Testamento, que é Jó. A história de Jó é uma história que me comove muito. Porque Jó, para mim, representa gratidão personificada numa pessoa. Eu não posso dizer se Jó existiu, mas a história dele, para mim, é incrível. Jó tinha uma fé tão inabalável, e o acordo dele com Deus, ele tinha uma fidelidade de tal ordem, que ele foi perdendo tudo. Ele foi perdendo tudo. E não lamentou. A mulher lamentando do lado, ele era casado com uma mulher reclamona, e ele manteve por anos, décadas, a fidelidade dele com esse louvor, com essa gratidão, com esse relacionamento íntimo. Então, Jó, para mim, é uma figura extremamente respeitável. Jó manteve uma integridade, independente do que estava fora.
Porque a integridade não era fora, era ele. Ele era aquela fidelidade. Então, ele vai perdendo, as pessoas vão morrendo, ele perdeu os filhos, né? Os filhos morreram, perdeu terra, perdeu não sei o quê, teve doenças. E ele ali, ó, firme, não. E as pessoas contestando, cadê seu Deus? Cadê seu Deus? E ele lá, ó, ele não precisa de prova. Ele não precisava de prova, estava dentro dele. Para mim, é uma figura incrível, uma das figuras super-heróis da Bíblia é Jó. Até que, né, a mente dele era tão focada numa coisa só, que era essa fidelidade dele, que em determinado momento tudo que tinha que acontecer passou. E ele teve tudo em dobro, em triplo, em quádruplo. Vocês já viram essa história de Jó? É incrível. E olha o que você tira os elementos. Olha os elementos. Integridade, eu fecho comigo, né? E um propósito definido. Um propósito definido. Não importa o que aconteça no meio do caminho, eu tenho um propósito definido. Um propósito definido, intenção clara, propósito definido, integridade, fecho comigo. E Jó tem uma coisa interessante, que em determinado momento ele também sucumbe. Ele também reclama. E imediatamente ele se restaura. Ele fala, não, não é isso, o foco não é esse. Ele se deixou contaminar em determinado momento, por alguns momentos. Ele realmente falou, não, está realmente difícil demais, o fight está muito forte. O UFC aqui está batendo demais, né? Mas imediatamente ele se restaura, A Andréia está falando assim, e tudo que ele passou foi uma aposta entre Deus e o diabo. Exatamente. E o que a gente pode dizer sobre o diabo, né, gente? O diabo, eu não imagino o diabo, aquela descrição, não. O diabo é toda essa distração que foi feita para tirar a gente, distanciar a gente da gente mesmo e de Deus. Do Deus que há em nós. Então, você tem que consumir cada vez mais, você tem que comprar cada vez mais, você tem que se sentir humilhada porque o outro humilhou você. Então, você sentir uma dor em você, por qualquer coisa que o outro fala, você se magoa. Isso é distrator. Raiva é distrator. Mentiras são distratores. Medo é distrator. Tudo isso, para mim, configura a parte do diabo. Eu vou ganhar você. E eu vou tirar você, que é Deus. Para mim, o fight é esse. A própria vida, né? A própria vida. No fundamento, choca, né? Essa parte dos distratores. A vida é um distrator, porque a gente joga o jogo da vida e não o jogo do viver. O jogo da vida. Aí tem até implantado em nós o jogo de tabuleiro. Tem um jogo de tabuleiro, que é o jogo da vida. Quais são os objetivos? Eu tenho que ser isso, conquistar, ser não, né? Eu tenho que ter isso, ter aquilo. Ser não, só ter. Qual é o modelo padrão? Que se você não conquistar aquilo, aí quem não consegue aquilo? Um casamento de sucesso, um emprego de sucesso, um carro de não sei o quê, um apartamento de não sei o quê, lararará. Tudo que o jogo da vida, para você ganhar o jogo da vida, você tem que ter conquistado tudo isso, senão você perde. E aí, embutido isso em nós, que se eu não tenho isso, logo eu sou um fracassado. Logo eu sou um fracassado. Eu sou um fracasso. Eu dei muito errado na minha vida, porque eu não consigo tudo isso aí, não. Eu consegui só um pouco disso, mas é implantado em nós desde criança, que é um padrão perfeito de vida. Não quero dizer que não, quem tem tudo isso não é assim. Ótimo, excelente a gente conquistar tudo isso, mas que isso não se torne uma prisão. A questão é quando isso se torna uma prisão e não motivo de liberdade. Ô, Paty, e para nós mulheres agora, qual que é a nossa prisão? Ter o corpo perfeito, ter o rosto perfeito. É a boca carnuda, é os olhos puxados, é a face que não pode cair, entendeu? Para nós mulheres, além de tudo isso, ainda temos que carregar esse padrão que para ser feliz e ter sucesso, temos que estar assim, né?
Gente, Exatamente. fazendo um parênteses disso, Valéria, quando eu fui na praia esses dias lá, uns dias antes da gente iniciar o grupo, né, no prédio lá, daí a gente foi fazer um churrasco na churrasqueira ao lado, estavam lá as mulheres, né? E, gente, eu percebi isso, né? Eu não vou julgar, baixo barreira, não vou julgar, né? Constatando, né? Enrosquei a língua aqui. Mas você acredita que o meu marido e o meu cunhado, eles, quando a gente subiu, terminou tudo, eles falaram, gente, tudo igualzinho a cara. Era tudo igual. Tinha umas 6 mulheres. Elas eram todas iguais. Viu? Loja cara, da Barbie. tudo A igual. loja Olha da só, Barbie. gente, o que está acontecendo com esse mundo? Os homens repararam isso. Justamente. Interessante ponto de vista. Eu fiquei no interessante ponto de vista, né? Interessante ponto de vista, mas tá tudo certo, né? Mas aí eles repararam, tá tudo igual a cara. Isso mesmo. É isso, né? Afastar do divino, né? Da nossa essência, tem todos esses preços, né? Tem preços altíssimos e dores altíssimas. E depois também, quando você entende que Deus é você, a Beth Russo fala muito isso, ela chama a gente de Deusinho e de Deusinha. Existe um Deusinho e uma Deusinha aí, né? Quando a gente entende tudo isso e começa a exercitar, porque também não é fácil ir tirando toda essa matrix, sair da matrix, não. Sair da matrix é um exercício imenso, porque, de certa forma, você, aqui no planeta Terra, você não vive sem uma matrix, né? Uhum. Então, você Verdade. construir uma matrix confortável para você. E para você Sim. construir uma matrix confortável para você, você precisa abrir mão de um monte de conceitos. Então, o que é confortável para mim? Como eu gosto de me vestir? Como eu gosto de me posicionar? Então, na hora que eu decidi isso, que eu escolhi isso, é assim que eu quero, é assim que eu vou viver, é assim que eu vou ser feliz, então eu não posso mais me importar com o julgamento do outro, que vai me dizer, não, você não cabe aqui porque você está saindo do script. Não, nós escrevemos não foi assim, não, então você não pode ser assim. Né? Se você for assim, eu não te aceito. E aí a gente tem que ter um botão do foda-se para dizer para a Matrix que eu não quero. Foda-se, você não quer me aceitar, então eu que não quero você. E acaba que quando a gente toma essa posição, tudo te aceita. Até a própria Matrix que não te aceitava e que te ameaçou de não aceitar, ela te aceita. Porque, na verdade, a aceitação do outro não existe. Só existe uma aceitação, a sua, sobre você mesmo. Só essa que existe. Quando essa está rodando, todas as outras acontecem. Verdade. Nem que seja para as pessoas dizerem assim, ela vem é assim mesmo. Se quiser conviver com ela, vai ter que ser assim, ó, porque ela não muda, não. Ela já decidiu, é assim. Ela é teimosa. É bem importante a gente ter essa consciência de que existe essa matrix e ela é muito forte e que talvez as suas escolhas não sejam pautadas nas suas escolhas, mas nas escolhas dessa programação, do outro, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, né? Como eu posso funcionar com mais facilidade nessa realidade? Como eu posso transitar por essa realidade? Porque eu não adianta brigar, ela existe, ela está aqui, ok. Então, como pode ser mais fácil eu funcionar nesta realidade? E aí eu crio minha realidade. Como não existe a realidade paralela, a gente vai criando a nossa realidade paralela sem estar brigando e o tempo todo. Mas eu vejo você. Da mesma forma eu vejo você, eu olho para tudo isso e falo, eu vejo você. Eu sei que você está aí. Então, né, eu tento enfraquecer essa matrix para que ela não me domine. Mas ela não vai deixar de existir. Né? A Andréia colocou aqui, ó, as pessoas não conseguem acreditar que alguns são assim de nascença. Né? Tem que ser procedimento, né? Tem gente que é assim de nascença. Agora, eu Janete, eu fui muito desconfigurada durante a minha criação. O meu jeito natural de ser causou muito medo aos adultos.
Para a época que eu nasci em 69, né? Eu tenho 52 anos. Então, na época que eu nasci, eu me tornei uma criança muito livre. Eu era uma criança muito livre e muito teimosa e muito cabeça dura, muito autônoma, né? Porque teimosa, cabeça dura eram os rótulos que os adultos me deram. Então, eu fui muito independente, eu era muito independente. Eu comia sozinha, eu queria me arrumar sozinha, eu queria me vestir sozinha, né? O meu cabelo era impossível, né? Meu cabelo todo encaracolado, não tinha forma nem sabe? Meu cabelo era indomável, que nem eu. Então, eu não gostava de amarrar, não gostava que apertasse, não gostava... E tinha um padrão, eu tinha que entrar dentro de um padrão. Então, eu vestia roupas que me pinicavam, aquelas xuxinhas. Tinha dia que eu ia para a escola, eu ia assim, gente, ó, puxando para folgar a xuxinha de elástico, sabe? E era elástico. Não era essa xuxinha aí fofinha que tem hoje, não. Era elástico, que fazia assim, ó. Eu ia parecendo uma japonesa. Aí eu saía assim, eu sentava no fundo do modelinho. Ai, solta a minha Maria Chiquinha. Fazendo assim, para poder afrouxar. Entende? Eu estava num lift. Então, muitas pessoas passaram por isso. A minha geração que passou por isso e foi resistente, porque eu contundi. Eu não fui daquela geração Teflon, eu contundi, entrei na briga, né? Entrei na queda de braço. E nós adoecemos. A minha geração é uma geração que com extrema potencialidade, mas que adoeceu muito contra essa contusão, né? Já existem outras pessoas que passaram por tudo que eu passei e não contundiram. E parece que saíram um pouco mais, assim, revigoradas desse processo. Mas uma coisa é certa para todas nós, tanto os que contundiram e os que não contundiram. A gente saiu sem saber quem a gente era. Nós conseguimos nos perder. Nós somos perdidos, agora estamos nos resgatando. Então, existe um universo de mulheres e homens da nossa geração que está aí doido para saber o que está acontecendo, e o primeiro passo é se encontrar, é se rever, é achar o seu próprio eu, seu eu divino, e entender que muitas daquelas experiências castradoras que nós vivemos foi justamente para a gente chegar aqui agora com toda essa noção diferenciada e poder, olha, agora é que começa o nosso fazer. Tudo aquilo lá foi uma preparação. Verdade. Começa a mão na massa. Agora que a garganta vai abrir e as bocas vão falar. Como nós teríamos tanta propriedade para falar de transformação se a gente não estivesse passando por ela? Não é? Se tivesse sido tudo tão perfeito, como que eu ia passar com propriedade? Nós iríamos, né? O eu é nós, né? Somos nós. Não é verdade isso? Que vale muito mais do que uma experiência ou a gente cai na questão do certificado. Vale mais um certificado ou quem vivenciou, experienciou tudo isso e tem total propriedade para dizer, olha, eu sei o outro lado, tá bom? Eu vivi esse outro lado com maestria. Agora eu escolho viver diferente e eu sei como fazer esse diferente, né? Eu estive no inferno, eu andei lá e sei ensinar para você como fazer isso. É assim mesmo, é isso aí. É isso mesmo. É isso aí, maravilhoso. Bora lá para o exercício, Val, querida. Exercício mágico número 13. Escutando? Sim, vamos lá. Enumere suas bênçãos. Faça uma lista de 10 bênçãos. Escreva por que você se sente grato. Releia sua lista e, ao final de cada item, diga obrigada, obrigada, obrigada. E sinta o máximo de gratidão possível por essa bênção. Sente-se diante do seu computador ou com uma caneta e um diário e faça uma lista dos seus 10 principais desejos. Escreva obrigada 3 vezes antes de cada um deles, como se já o tivesse recebido. Por exemplo, obrigada, obrigada, obrigada por... E aí escreve o desejo. Responda mentalmente as seguintes perguntas, como se já tivesse recebido cada um dos seus desejos.
Que emoções sentiu quando o seu desejo foi realizado? Qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado seu desejo? Como fez isso? Qual foi a primeira coisa que você fez quando o seu desejo se concretizou? Ao responder a essa pergunta, inclua o máximo de detalhes possível. Por fim, releia cada desejo em sua lista, dando toda a ênfase à palavra mágica obrigada, para que possa senti-lo o mais profundamente possível. Se quiser, monte um quadro mágico, recorte gravuras, colocar nele, pendura em um lugar onde possa vê-lo com frequência. Escreva nele as letras grandes com as palavras obrigada, obrigada, obrigada. Logo antes de dormir, coloque sua pedrinha mágica na mão e diga a palavra mágica, obrigada, pela melhor coisa que lhe aconteceu durante o dia. Fim. Gente, aconteceu um negócio comigo interessante, doido. Aqui, qual foi a primeira pessoa para a qual você contou que havia realizado o seu desejo? Aí eu estou lá mentalizando meus desejos. Né? Que emoções você sentiu? Aí eu estou lá comemorando na minha mente, né? O desejo realizado. E agora, para quem você contou? O menino fez assim, ó. Para quem que eu vou contar isso? Aí eu pensei, fulana não. Aí eu pensei, vou ligar para Cicrana. Não, Cicrana não. Aí eu falei, vou contar para não sei quem. Ah, eu acho que não. Fiquei sem ninguém para contar. Determinado desejo, né? Aí, olha as barreiras altas, né? Aí eu falei assim, bom, então, como é que eu vou fazer? A letra B? Eu vou contar para mim mesma. Eu mesma vou contar. Aí vê aí na sua cabeça se tem algum desejo que você acha que se você contar para o outro, ele vai te invejar. Eu tive essa sensação. Eu não vou contar para fulano. Fulano é a pessoa que mais poderia ouvir. Não. Vai entrar areia nessa, vai jogar areia na minha fogueira se eu contar para fulano. Vixe, não. E Beltrano? Não, Beltrano não. Barreira alta. Quando você está no ápice da sua vida, e você não tem esses ganchos, porque se eu acreditar que fulano, Beltrano e Cicrano vão me invejar e eles vão jogar areia na minha fogueira, isso vai acontecer. É crença. Na hora eu fui pega no pulo do meu gato. Fui pego no ar, assim, ó. Com barreiras altas com determinadas pessoas. Julgamento meu mesmo. Eu nem sei se a pessoa vai me invejar mesmo, mas eu que tive a dedução que dá-lhe cancelamento. Eu estou contando isso que em determinado momento pode ser que você olhe e fale assim, ixi, eu tenho que conseguir escalar, porque é tão legal que se eu compartilhar as pessoas vão ficar tristes em vez de ficar alegres, porque é tão bom que eu vou conseguir que pode causar inveja. Não é doido isso? Nossa, que download que fez aqui. Fez um download. Fez aí, Valéria? Fala aí, Valéria. Eu tenho isso, eu não sou muito de compartilhar com muitas pessoas, entendeu? Eu gosto de conviver, eu gosto de compartilhar, de partilhar, mas é igual a Janete falou aí, na hora que você está realizando a sua maior desejo, que você está no ápice da sua realização e da sua felicidade, eu acho que quem está do seu lado é quem você mais compartilha. Não vejo muita necessidade de você buscar pessoas para compartilhar isso. Eu acho que as pessoas já estão, as pessoas certas para você receber o compartilhamento já estão à sua volta. Até quem está do lado. Às vezes até quem está do lado. Muitas vezes você... acontece comigo, né, gente? Não tem que acontecer com todo mundo. Às vezes eu sou curiosa para conseguir umas coisas que quando a coisa acontece, até quem está do lado que ficou que me aconselhou em não fazer, né? E eu fui lá e fiz e deu certo. Até essa pessoa muitas vezes não é a melhor pessoa. Aí é bravo. Entendeu? Então, eu estou para criar uma amiga imaginária. Igual antigamente a gente tinha os amiguinhos imaginários, eu acho que eu vou criar uma. Eu conversava muito com o meu carro, né?
mas agora eu vou trocar de carro, vai vir outro carro, vou ter que saber o nome do próximo. Mas tudo eu contava para Jorge. Jorge era meu Confidente. confidente. Seu confidente. Eu ia para Brasília conversando com o Jorge. Um dia alguém perguntou assim: quem é Jorge? Jorge é meu carro. E quando eu perguntei para ele assim, qual é o seu nome? Porque ele é um Argo preto, né? Todo preto, um trekking. Aí eu falei assim, qual é o seu nome? Ele falou assim, bem assim, gente, Jorge. Bem forte, masculino mesmo. Eu falei, igual o santo. Ele falou assim, é. Eu falei, pronto, então você é Jorge. Então eu converso com o Jorge direto. Mas Jorge é um doce. O Jorge tem um coração maravilhoso. Mas ele é durão, ele é robusto e tudo e tal. Então, agora eu vou ter que ver quem é o próximo, né? Para poder eu conversar com esse próximo. Então, para criar um amigo imaginário. Para poder conversar. Gente, ótimo. Muito uma bom. diversão, né? Cada dia mais doida, né? E vai só piorando e a gente vai sempre... Daqui uns dias nós vamos estar encomendando vassoura. Vai, Ao invés de encomendar carro. Olha lá, gente. Olha o caldeirãozinho. Esse caldeirãozinho aqui é o caldeirãozinho onde eu coloco todos os papeizinhos dos desejos que eu mais quero. Colocou aqui, vai direto para o universo, ó. Isso aqui é um japamala. Ai, gente, que lindo. Eu adoro criar significados, gente. É lindo, né? Fica tudo mais fácil. É de ferro fundido mesmo, né? Só falta ser grande. Eu botei ali, minha filha, cílios de lagartixa, lágrima de cobra, xixi de gafanhoto. Eu coloco ali, já vai direto para o universo, assim, com os atendimentos dos pedidos, né? Mas a gente pode criar esses portais, é um portal que eu criei. Sim. Esse caldeirãozinho, tem um vinhedo aqui perto, e aí ele vende muita coisa de roça, né? E aí quando eu cheguei lá tinha vocês já conheceram um negócio de botar um paneleiro, que ele é assim, comprido, aí você vai botando as panelas assim? Sim, sim. De roça? Lá tinha um bem... Minha vizinha, lá em Tambacuri, tinha. Você bota a panela maior embaixo, vai botando até a panelinha. Isso. Era pequenininha, menorzinha de cima. Aí quando eu vi, meu olho chegou a fazer assim, eu até esqueci que ia comprar. O falou, oi, só o que você está procurando. Aí eu procurando um caldeirãozinho desse há décadas. Aí, falei, é meu, vou levar. Aí cheguei aqui e falei assim, olha, tudo que eu colocar dentro de você vai ser um portal. Tudo que eu colocar dentro de você vai direto para o universo sem passar por nada, vai direto para Deus, assim, sétimo plano. Você é um portal para o sétimo plano. Aí, quando eu tenho algo muito urgente, alguém que está passando aperto, alguma doença, alguma coisa assim, eu boto lá, no instantinho eu tenho a resposta. Então, poderes, não é poderoso? Portal. Acho que seu. Poderoso, que lindo. Isso. Que lindo. Nossa, Muito que top, legal. viu? Adorei. Sábado. Aí tem alguém falando aqui, ó. Salvador. Estou na cama quentinha, ressignificando muita coisa com vocês. É isso. Eu tô de pijama também hoje. Ai, gente, beijo para todo mundo. Vamos tirar nossa linda foto. Adoro as fotos que vocês fazem com as montagens. O meu Instagram, ele não tem aquelas músicas que eu posso escolher, não. Só tem as músicas que eles querem. A Matrix. Eu sei aquela dela, eu sei ver isso. Muito doida, né? Vai lá em configuração e vê qual que é o teu... Como que tá lá, se tá como administrador, se tá como criador de conteúdo, vê em configuração como que tá o teu perfil. A minha configuração, ele é um Instagram empresarial. É.
Aí vou te dar a dica, então. Vai lá, muda para criador de conteúdo. Vai aparecer todas as músicas possíveis e imagináveis e você pode pesquisar o nome da música. Ah, eu quero música com magia. Coloco lá, magia. Vai aparecer um monte de música. Só que depois você pode voltar. Você só faz ele para ele liberar as músicas. Depois você vai lá no perfil Volta Empresarial. Dá certo. Essa parte e suas técnicas. Eu fuço, eu driblo a matriz, eu driblo tudo, eu sou quebra-regras. Vocês não entenderam por que inventaram aquela frase, né? Ai, regra, sou contra. Contra. Não era para o mal, era só para isso, a gente sair driblando a Matrix. Gente, vamos para a foto linda e maravilhosa de pijama, bananas de pijama. Cadê? É aqui. Todo mundo faz silêncio na hora da foto, né? Incrível. Tá sorrindo. Sorrindo, você que tá tudo com o vídeo desligado, né? Eu sorrindo, porque tô... Meu Deus. Olha, um sábado top para vocês todos. Para todas nós. Para todas nós. Quem está no desafio hoje já está indo para o 6º dia. Já vai acabar a primeira semana amanhã. Acho que só tem Valéria aqui, né? Tem uma outra menina também que está. A Marilise. A Marilise e a Ivanete, né? Mas vamos lá. Amanhã já encerra a parte de autoconhecimento. Segunda-feira, o pau começa. Ah! Joia! Hoje foi só, essa primeira semana foi só um docinho, né? O pau começa. Percebi, falei assim, mas Janete fácil não demais. é light assim, não. Tá fácil demais, né? Tá fácil demais. Tá fácil demais. Eu falei assim, gente, mas esse trem não é Janete, não. Agora, Eu tô adorando, viu? Tá Tô gostando? adorando. Ai, que bom, gente. Ter feedback é tão bom, né? E o grupo é silencioso, Nossa, ninguém coloca nada lá, e aí eu fico doida aqui querendo saber, adivinhando. E por aí nós vamos. não, mas eu tô gostando demais, sabe? Tem me feito refletir, tenho feito conexões com... Eu fiz 2 anos e meio de terapia, então, assim, a gente vai buscando muita coisa. Tá sendo ótimo. Muito, muito, muito. Ai, que maravilha, gente. E dezembro tem outra edição, viu? Se Deus quiser. Deixa eu encerrar aqui, gente. Espera aí, para não perder.